Bom dia! Hoje nós vamos fazer um pouquinho de revisão de movimento circular uniforme e círculo trigonométrico. Essa é uma aula para o terceiro ano do ensino médio. Em um movimento circular, nós podemos indicar o deslocamento de duas maneiras. Podemos indicar o comprimento do arco que o objeto está fazendo, enquanto circula, e isso seria o nosso ΔS. Esse comprimento no sistema internacional seria dado em metros, mas podemos também indicar a variação do ângulo central do movimento, e isso é que é o deslocamento angular. E no sistema internacional, esse ângulo é informado em radianos. Eu trouxe aqui a definição de radiano, que muitas vezes a gente não se lembra. Então, se a gente tem ali um círculo de raio R e a gente utilizar o comprimento desse raio para indicar o comprimento do arco percorrido pelo corpo, esse ângulo que se forma é definido como 1 radiano. E aí, esse ângulo é aproximadamente 60 graus, um pouquinho menos, né? E quando a gente tem 180 graus, a gente tem 3,14, aproximadamente radianos. Então, a gente diz que o ângulo de 180 graus corresponde a π radianos e o de 360 a 2π radianos. Então, vejam novamente, nosso círculo de raio R. O comprimento do raio, quando é igual ao comprimento do arco percorrido pelo objeto, faz ali um ângulo, e esse ângulo é definido como 1 radiano, aproximadamente 60 graus, um pouquinho menos. Portanto, 3,14 radianos correspondem a 180 graus. E o círculo completo, 2π radianos, 360 graus, portanto. Agora vamos lembrar a definição de velocidade angular. Então, nada mais é que a variação de ângulo num certo intervalo de tempo. Então, a gente denomina Δθ, essa variação, esse deslocamento angular, que nós vimos que é uma variação de ângulo num certo tempo. Então, aqui temos um exemplo, do nosso planeta, e a velocidade angular de rotação da Terra é aproximadamente 15 graus por hora. Em radianos, esses 15 graus correspondem a π sobre 12. Agora, a gente vai lembrar o seguinte: quando a gente fala de movimento circular uniforme, a gente quer dizer que essa velocidade angular é uma velocidade constante, por isso que tem ali o uniforme. E essa velocidade no sistema internacional, como nós dissemos, vai utilizar a unidade radianos para os ângulos e os segundos, para o tempo. E quando a gente tem uma volta completa, nós temos os 360 graus, que em radianos correspondem a 2π. Então, uma volta completa vai ter essa variação de ângulo, esse deslocamento angular, e vai ser percorrida num tempo que é o que a gente definiu como período, porque o período é o tempo gasto numa volta completa. Então, para a gente calcular a velocidade angular, a gente vai dizer que uma volta completa, que corresponde a um deslocamento angular de 2π, vai ser percorrida num intervalo de tempo de um período. Então, a gente vai lá dividir 2π pelo t, que é a letra que a gente utiliza para período, é o tempo, o tempo de uma volta completa. E o inverso do período é a frequência. Então, nós também podemos calcular, a velocidade angular como sendo 2π multiplicado pela frequência. Uma outra coisa muito importante que a gente precisa entender agora, nesse começo de ano, é que a projeção do movimento circular uniforme em uma dimensão
ela vai fornecer para a gente um movimento de oscilação, um movimento de vai e vem. Então eu trouxe aqui essa imagem, que é a imagem de um satélite em órbita, né, em torno da Terra, mas a gente está enxergando essa órbita quase em uma dimensão, né? Dá para ver ali que ele está girando em torno da Terra, mas o ângulo, né, em que a gente está enxergando faz parecer que ele está subindo e descendo. Isso é porque justamente essa projeção, como se fosse a sombra dele, né, em uma dimensão, é esse movimento de oscilação, de vai e vem. E aqui eu trouxe para vocês uma outra maneira da gente enxergar essa mesma coisa. Então a gente vai observar aqui nessa imagem que a bolinha preta está fazendo um círculo. E a bolinha vermelha corresponde à projeção dessa bolinha preta no eixo do X, enquanto que a bolinha verde corresponde a essa projeção no eixo do Y. E a gente percebe ali que enquanto a bolinha preta está circulando, essas projeções, né, que às vezes eu chamo de sombras, ficam indo para lá e para cá, né? A bolinha vermelha na horizontal e a bolinha verde na vertical. A gente pode, portanto, com esse mesmo raciocínio, relacionar o movimento circular uniforme com o movimento de uma oscilação. Então, nessa outra imagem que tem aqui ao lado, nós vemos uma bolinha presa a uma mola e ela fica fazendo um movimento oscilatório que corresponde ao movimento circular uniforme da outra bolinha, né? Ambas estão na mesma altura o tempo todo, embora uma esteja circulando e a outra esteja num movimento de oscilação. A gente também vai relacionar esse movimento circular uniforme com suas projeções com o círculo trigonométrico. Vocês aprenderam o círculo trigonométrico em matemática e agora, nesse início de ano, nós vamos ver muitas aplicações disso na física. E a gente vai usar principalmente o seno e o cosseno nas nossas aulas. E aqui nessa imagem, então, nós vemos que a projeção do movimento circular no eixo X corresponde ao cosseno aqui no círculo trigonométrico, enquanto que a projeção no eixo Y corresponde ao seno. Então, aqui, nessa última imagem, a gente tem o círculo ali sendo percorrido por um objeto e essa linha vermelha que aparece ali enquanto o círculo vai sendo preenchido ali, né, de azul, é justamente a projeção desse movimento no eixo X. Então, como nós dissemos, essa projeção no eixo X corresponde à função cosseno. Então, à medida em que o ângulo vai variando, essa projeção também vai mudando e a gente pode acompanhar na tabela aqui ao lado o valor, né, do cosseno para alguns valores de ângulos. Então, quando o ângulo é zero, o cosseno é 1, ou seja, o nosso traço vermelho é o raio exato do círculo trigonométrico. Mas, né, à medida em que esse ângulo vai mudando, a gente vê que a gente pode chegar num valor de cosseno zero, quando o ângulo é π sobre 2, né, que corresponde a 90 graus, que essa projeção pode ser igual a menos 1, quando ele está a 180 graus, né, o ângulo, então cosseno vai ser menos 1. E da mesma forma, a gente pode fazer um gráfico, né, com esses valores. Começando ali, né, para ângulo igual a zero, o valor máximo de cosseno, né, chegando a alguns ângulos em que o cosseno é zero, né, como nós vimos. E aí a gente vai ter um gráfico que está sendo mostrado ali juntamente. Então vai ser importante a gente entender bem essa relação desse movimento periódico, né, circular uniforme, e a função cosseno. Né, entender que essa função cosseno corresponde
a projeção desse movimento no eixo, né? No caso aqui no eixo X.